Boa tarde, sou aluna do curso de Pedagogia do 8º semestre, da disciplina Estar Supervisionado dos anos iniciais do Ensino Fundamental 2, direcionado pela professora Lúcia Eugênia Pitas Martins. Vou aqui apresentar o meu plano de aula da disciplina de Ciências. O conteúdo é o ambiente, sobre o ambiente, e o ano de ensino é o 4º ano do ensino fundamental. O tema é o ambiente e noções de higiene e saúde. Conteúdo, meio ambiente, noções de higiene, os objetivos. Compreender a importância da conservação do meio ambiente, compreender a diversidade dos seres vivos e refletir sobre as questões ambientais e desenvolver hábitos de cuidar do corpo para a manutenção da saúde. Então aqui o meu objetivo é fazer com que as crianças possam estar compreendendo a importância da conservação do meio ambiente, o cuidado que eles têm que ter com o meio ambiente, e que eles possam estar também aqui compreendendo a diversidade dos seres vivos, e refletir sobre as questões ambientais ali que envolve eles, e desenvolver hábitos de cuidar do corpo, para a manutenção até mesmo da saúde, para que eles possam estar desenvolvendo esses hábitos, para que eles possam estar tendo esse cuidado também com o corpo. Esses são os objetivos. Os recursos que eu vou usar nessa aula são as figuras de imagem sobre higiene, sobre o meio ambiente também, e atividades de folhas de xerox no retroprojetor. Se fosse lá na sala de aula seria levado assim, mas coloquei elas aqui porque não foi possível ir para a sala de aula. A metodologia que eu vou usar aqui, nós vamos realizar ali uma roda de conversas, cada aluno irá falar o que acha do tema e como cuidar do corpo, do ambiente através da higiene. Se eu estivesse lá na sala de aula, seria dessa forma que eu iria usar a minha metodologia, seria assim. Antes de desenvolver as atividades, serão feitos os questionamentos aos alunos para levá-los a refletir sobre suas atitudes higiênicas. Então nós estaríamos ali fazendo um diálogo, conversando, falando sobre a higiene, e eu faria essa parte ali com eles também. O que posso fazer para conservar o meu corpo limpo? Que cuidados deverão ter com os meus cabelos, unhas e dentes, Como deve estarem as roupas que uso para ir à escola. Seria uma conversa que eu teria ali com eles para estar falando assim sobre a importância da higiene, do corpo, falar sobre a importância dos hábitos de higiene, nos cuidarmos e a relação desses hábitos com a nossa saúde, porque quando temos uma higiene, nós estamos cuidando, é importante para que possamos estar cuidando da nossa saúde, e as responsabilidades que eles tenham que ter ali na preservação da qualidade de vida. Então, porque mesmo criança tem que ter essa responsabilidade da preservação do meio ambiente para se ter uma qualidade de vida. A avaliação. Como seria essa avaliação? Como eu faria essa avaliação lá na sala de aula? A avaliação ela será feita assim através das atividades, onde o aluno terá a oportunidade de se expor, de falar, de todo o seu aprendizado e contar um pouco da sua experiência diária no quesito higiene pessoal e ambiental. Porque é importante, eu vejo que é importante assim, o professor dar esse espaço para o aluno estar falando como que é lá na sua casa. Sendo assim, fica mais fácil para o professor também estar avaliando esse aluno dentro da sala de aula. Aqui eu coloquei um texto, eu vou estar lendo. Esse texto, ele fala... O título dele é A Menina que Desenhava.
Em uma cidadezinha do interior vivia uma menina chamada Isabela. Isabela morava com seus pais e seus irmãozinhos. Ela adorava desenhar, vivia desenhando. Sua cidade era muito bonita, tinha um parque cheio de árvores, pássaros e um lago com muitos peixinhos coloridos. Isabela adorava a natureza que havia em sua volta. O céu de lá era de um azul, mas tão azul que contrastava com aquelas nuvens tão branquinhas. E o ar? O ar dava gosto de respirar, de tão puro. Mas, à medida que Isabela crescia, sua cidade também crescia. Mas tinha um problema. A cidade dela crescia desordenadamente e, com isso, foi acontecendo uma coisa horrível. De repente, as árvores foram desaparecendo e seus lugares foram surgindo prédios, foram surgindo fábricas, lojas e outras coisas mais. Então, Isa começou a ficar muito preocupada, pois aquelas cores que ela tanto gostava, o verde das árvores, o azul do céu, o vermelho das flores, aos poucos foram desaparecendo. Foi aí que ela teve uma grande ideia. Antes que todas aquelas cores deixassem de existir, ela foi desenhando e pintando, que era para não esquecer nunca mais de como era toda aquela natureza que um dia existiu ali. Esse texto é de Márcia Hanzi, A Menina que Desenhava, extraído, né, do site, eu tirei desse site. Eu achei esse texto muito interessante. É até um texto que eu coloquei dentro do meu projeto, na disciplina de português também, que daria também para estar usando ali esse texto na disciplina de língua portuguesa. E esse texto ele fala, a menina que desenhava, né, era a cidade dela ali, era uma cidade limpa, né. Esse texto eu levaria para a sala, conversaria com as crianças, estaria ali dialogando com eles, né, onde eu estaria falando, né, sobre a importância do cuidado, né, que a cidade, ela quando ela vai se tornando assim maior, conforme vai o crescimento da cidade, começa a vir também as coisas, a cidade começa a ficar mais poluída, mais suja, e nós temos que estar assim atentando as crianças a esse cuidado, né? Que à medida que nós crescemos, que a cidade cresce, né? As coisas começam a ficar assim, às vezes fugindo do controle das nossas mãos. E aí esse texto, assim, o que ele nos mostra? Que se cada um de nós fazermos a nossa parte, né, nós vamos conseguir manter o lugar onde vivemos, a cidade, a escola onde estudamos, a nossa casa mais limpa e arejada. E esse seria um texto que eu estaria levando para a sala, né? E estaria ali conversando com as crianças sobre esse texto, deixando eles falar, dando espaço para que eles pudessem estar falando sobre a importância da higiene, tanto, né, com o lugar onde moramos, também ali com a casa, né, porque quando uma ajudando a outra, porque como eu tenho mencionado também nos outros vídeos, o trabalho em grupo, eu acredito assim que faz com que a criança tenha um desenvolvimento melhor, a criança aprende melhor, porque ela aprende ali a estar se socializando, né? E são algumas perguntas
que a primeira fala que outras atitudes poderiam ser tomadas por Isabela para mudar a situação de sua cidade. Seria a mesma coisa que eu estaria colocando para eles. Que atitude vocês poderiam estar tomando para que a cidade de vocês pudesse estar bem cuidada, para que a nossa cidade estivesse bem cuidada? Ali, logo a outra, complete as frases de acordo com o texto. Era uma cidadezinha vivia uma menina chamada Isabela, adorava, ela vivia com... Aí depois a outra, o parque da cidade de Isabela era cheio de... Então, assim, são perguntas assim, que acredito que eles conseguiriam estar respondendo, né? E eu estaria, assim, disposta a estar ali ajudando, auxiliando essas crianças. Depois ali forme 2 frases com cada palavra do quadro abaixo, aonde eles poderiam estar ali falando, né? Formando frases sobre higiene, do lugar e também já se aproveitando uma atividade, né, também para a disciplina de língua portuguesa, porque dali também poderia estar olhando como eles estariam se desenvolvendo, né, se fosse uma disciplina de língua portuguesa. Logo do lado ali a menina que desenhava, eu achei interessante como o texto fala, a menina que desenhava, eu achei interessante que daí eles pudessem estar ali colocando o desenho deles, como eles gostariam que fosse a cidade. E aí logo abaixo tem um pequeno trecho, né, de um texto. Ela começou pelo parque, fez então um desenho lindo com todas aquelas árvores bem verdinhas. Foi ótimo, pois no outro dia discutiram o parque, destruíram o parque para fazer um shopping no lugar. Então, ela fez um desenho daquele céu azul com aquelas nuvens branquinhas. Foi bem na hora, pois no outro dia inauguraram uma fábrica que soltava uma fumaça terrível e a cidade não viu mais aquele céu azul. Depois, Isabela resolveu desenhar o lago com os peixinhos e sabe que no outro dia resolveram despejar o esgoto da cidade justamente neste lago. Ainda bem que tinha um riozinho que ligava este lago ao mar e foi por ali que vários peixinhos fugiram, inclusive Bill, o peixe-boi que morava lá. Infelizmente, os que não conseguiram fugir acabaram morrendo. E ali então eu estaria assim, ajudando eles, né, falando para eles ali que eles poderiam estar fazendo o desenho deles sobre o tema que está ali, como eles poderiam estar fazendo esse desenho, porque como já tem o tema, né, ficaria mais fácil. E assim como a menina Isabela fez o desenho, desenhou, construiu a sua cidade através de um desenho, eles também são capazes de fazer esse desenho. Daria esse espaço para que eles pudessem estar desenhando a cidade, olhando o que eles poderiam estar observando, né, dentro do texto que foi lido, que foi falado, e o que eles poderiam estar fazendo em um desenho, construindo a cidade onde eles moram. Aqui eu coloquei, né, ambiente saudável, né, o que eles estão, a diferença, né, onde tem crianças ali limpando um ambiente mais arejado, a diferença, e também aonde ali tem crianças ali chutando a lata do lixo, ali eu estaria falando para eles, né, qual que é a forma correta, se está correto, o que eles entendem, né, da imagem acima, o que eles entendem da imagem abaixo. Poderia estar pedindo para eles estarem fazendo um texto,
olhando, né, observando se é correto ou se é certo ou se está errado a atitude das crianças, e será que eles também teriam uma atitude dessa? Qual seria a atitude correta que eles têm que tomar se verem alguém fazendo isso? Que a importância da limpeza para a cidade, que se não mantermos uma cidade limpa, pode trazer doenças. E essa parte ali eu levaria para a sala para estar mostrando essa importância do cuidado que eles teriam que ter com o lugar aonde mora. Aqui eu coloquei, né, faça uma lista daquilo que você e as pessoas da sua casa jogam no lixo todos os dias. Porque nós jogamos assim quantidades enormes de lixo, né? O que vai para o lixo? Eu tenho algumas imagens e aí eu deixaria assim para que eles também estivessem colocando, né, falando ali o que eles jogam, né? O que lá em casa eles poderiam estar separando, já ensinando eles que existe a separação do lixo, que o lixo tem que ser separado, que eles não têm que pensar assim, mas se eu faço a minha parte, mas o outro não vai. Eu acredito que é importante o professor estar falando, estar relembrando essa parte para a criança na sala de aula, e porque é muito importante a separação do lixo, que o lixo ele tem que ser separado. Até mesmo para estar facilitando, né, os lixos que são recicláveis, os que não são. E ali eu deixei assim para que eles assim colocassem, né, fizessem a lista, né, daquilo que eles estão usando, aquilo que eles estão jogando no lixo, né, no dia a dia. Aqui é uma atividade assim onde, né, o ser humano no ambiente, né? Ali é onde eles iriam transferir as palavras formadas para o texto abaixo. Eles iriam estar formando, né, as palavras estão ali meio embaraçadas, né? Eles estariam formando as palavras, né? E depois eles estariam colocando, né, dentro do texto as palavras que eles conseguiram ali estar formando. E depois eu também estaria fazendo essa correção, se está correto, né, as palavras que eles colocaram. E também estaria lendo para eles, porque é importante, acredito que é importante o professor estar acompanhando ali uma leitura, fazendo a leitura da atividade, antes mesmo de estar passando para as crianças, né? E ali diz assim, o ser, né, pode se adaptar a vários ambientes, por isso ele modifica os ambientes, criando condições para, em diferentes regiões Aí depois tem ali, cuidados com o meio ambiente. Muitas vezes as modificações feitas pelo causa problemas no meio ambiente, das chaminés e dos veículos polui o ar, o esgoto e o lixo polui a água dos rios, das represas, dos lagos, das lagoas e dos mares. As queimadas estragam Então, assim, essa é uma atividade assim que eles estariam desenvolvendo também, assim, a leitura. Acredito assim que é uma atividade que eles iriam gostar assim bastante, porque iria estar também assim mexendo assim com a mente deles, porque eles teriam que estar desembaraçando as palavras, depois passando essas palavras para o texto. E depois tem ali um desenho onde eles poderiam estar fazendo a pintura, né, deixando esse desenho assim, atividade com colorido mais bonito, um colorido legal. E acredito que é uma atividade assim que estaria assim prendendo bastante a atenção das crianças, porque eles gostam, né, de estar colocando dentro do texto as palavras que eles, né, desembaraçaram, que eles conseguiram montar, porque quando eles conseguem montar uma palavra assim, eles ficam assim mais assim satisfeitos, eles podem ter um olhar assim que conseguiram construir algo. E ali também eu já estaria falando a importância, né, de estar cuidando do meio ambiente, que é
se não cuidarmos do nosso meio ambiente, do lugar onde moramos, né, pode acontecer isso, né, o esgoto, o lixo, ele pode estar poluindo a água dos rios, né, a água que vem para a nossa casa, essa água pode vir poluída, né, a água dos lagos, das lagoas, dos mares, e as queimadas, elas realmente estragam, né, ali o meio ambiente, elas destroem. Então, para que eles também assim estejam cuidando, para que principalmente em épocas de seca, para que não estejam colocando fogo, porque as queimadas elas poluem o meio ambiente e isso traz assim doença, né, no nosso corpo, nos pulmões nossos. E estaria assim falando assim bastante nessa parte com eles, que o cuidado, né, que tem que ter com o meio ambiente, aonde as queimadas estragam, né, o solo, prejudica as plantações. Então seria uma atividade ali onde teria bastante diálogo, onde eu deixaria eles estarem falando bastante, né, sobre o entendimento do que eles tiveram sobre a aula, e essa atividade estaria fazendo essa parte, né, para que eles tivessem assim um cuidado assim com o meio ambiente. Hábitos de higiene. É muito importante para a saúde manter os hábitos de higiene pessoal. Para isso, temos que tomar banho diariamente e usar roupas limpas, escovar os dentes após as refeições e antes de dormir. É preciso lavar sempre as mãos após usar o banheiro e antes das refeições. Manter unhas curtas e limpas. Não andar descalço. Para manter o corpo hidratado, é preciso beber bastante água. Tem que ser filtrada ou fervida. A água tem que ser incolor, insípida e inodora. É essencial alimentar-se de forma saudável e estar bem atenta à conservação dos alimentos, como por exemplo, lavar as frutas, né, e verduras, ferver o leite antes de consumir, guardar os alimentos perecíveis nas geladeiras, cobrir os alimentos para não posar moscas, sempre observar a validade dos alimentos. Para ter uma boa saúde, devemos dormir no mínimo 8 horas por dia. Em um quarto limpo e arejado, pois é durante o sono que o ser humano produz grande parte dos hormônios para seu crescimento e desenvolvimento. É neste período também que nós selecionamos e guardamos as informações adquiridas durante o dia. Para ter uma boa saúde mental, é sempre bom ler bons livros e ouvir boas músicas, passear ao ar livre, praticar esportes e brincar. Então esse daqui é um trechinho assim sobre os hábitos de higiene. Estaria falando para eles o quão é importante, né, a nossa higiene, que para manter o corpo hidratado é preciso estar tomando bastante água. Estaria lembrando ele, né, que a água a água para beber ela tem que ser incolor, insípida e inodora. É uma atividade assim que às vezes a gente olha e fala assim, o quarto ano já tem que saber isso, mas às vezes eles acabam esquecendo. Então achei interessante estar colocando esse texto, né, e é essencial, né, alimentar-se de forma saudável, que nós temos que ter uma alimentação equilibrada, né? Temos que manter assim no nosso corpo os alimentos, os construtores, os alimentos reguladores e os energéticos. Então temos que estar sempre com esses, mantendo sempre essa alimentação, tendo uma alimentação equilibrada. Estaria explicando para eles, né, que não é que é proibido comer o doce, não é que é proibido tomar assim sorvete,
tudo nós podemos comer, nós podemos estar usufruindo dos alimentos, mas tudo tem que ser na sua medida certa, na sua quantidade certa, no seu tempo certo, né? Ele guardar os alimentos, né, na geladeira, cobrir os alimentos para não pousar mosca, né? Porque principalmente no calor existe muitas moscas e essas moscas elas chamam, né, os alimentos. Vem mesmo, sempre observar a validade dos alimentos, né? Já mostrando para eles, falando para eles que quando forem ao mercado, eles, né, prestarem atenção, né, na validade dos alimentos, né, que eles vão consumir. Então, né, estaria assim, falando assim para eles, né, nesse sentido aí sobre os hábitos de higiene. Aí aqui eu coloquei algumas perguntas, né? Cite 3 cuidados que devemos ter em relação à higiene pessoal, aonde eles estariam ali falando, né, desses cuidados que eles têm que ter, o que devemos fazer para nos hidratar, né? O que tem que se fazer? Também estar falando para eles assim que nós temos que estar pelo menos bebendo assim, pelo menos 2 litros de água por dia, que é o essencial, né? Porque nós eliminamos, né, a água do corpo. Qual é a importância da água e como ela deve ser, como foi falado no texto, né, que eu coloquei. Então, estaria ali falando para eles, dando nova explicação para que eles pudessem estar fazendo essas perguntas. O que podemos fazer para melhorar a qualidade da água, né? Quais os cuidados que devemos ter? Quais cuidados devemos ter com os alimentos? Cite 5 alimentos saudáveis, né? Quais são os alimentos saudáveis? Cite 5 alimentos que não são saudáveis, para eles estarem assim aprendendo já qual é a alimentação saudável, qual é a alimentação que não é saudável. E ali eles estariam assim aprendendo sobre a alimentação, sobre o cuidado com a alimentação e com a higiene também, que é de suma importância na vida do ser humano. Aqui eu coloquei uma imagem, né, do nosso amiguinho Cascão, né, ele fazendo a coleta do lixo, né, limpando a cidade. E como eu também mostrei num outro vídeo sobre essa imagem aqui, que eu achei assim interessante, até citei que era uma imagem também legal para estar trabalhando na disciplina de ciência, por conta, né, que o Cascão, né, é uma imagem, né, de um personagem assim aonde as crianças já falam, né, conhecem bastante, e assim achei interessante estar colocando, e seria uma atividade que também estaria dando para eles estarem falando o que eles estão observando naquele ambiente, se aquele ambiente está limpo, está bem conservado, né? Como eles devem fazer, o que eles devem fazer, se ele está agindo da forma certa, como eles devem fazer com o seu lixo lá em casa, que quando estiver na escola tem que ter esse cuidado também de não estar deixando, né, jogando papel no chão, jogando o lanche, né, em qualquer lugar. Tem que ter um lugar certo, um lugar correto para colocar a forma correta de embalar o lixo, né, para que seja levado. E ali eu deixaria assim para que eles estivessem assim olhando e observando, para que eles pudessem estar fazendo também dessa forma. Essa imagem aqui é meio ambiente lixo, né, escola limpa, como manter a escola limpa, aonde ele tem as cores dos lixos, né, onde eles estariam colocando cada lixo, onde é o ideal colocar, o certo colocar cada lixo, estaria falando para eles que o vermelho, o que se coloca, né, no vermelho, que são os papéis, os plásticos, na verdade, o azul seria os papéis, o amarelo é o metal e o verde seria o vidro. Então, assim, primeiramente estaria perguntando para eles se eles sabem, né, aonde colocar exatamente os lixos, e depois estaria falando para eles a forma correta, né, aonde está a forma certa e o lugar que eles iriam estar colocando o lixo certo.
Do lado eu coloquei assim uma imagem assim de um bosque, mostrando para eles o quão é importante a conservação do meio ambiente, o que podemos aproveitar ali um lugar assim bem arejado, que está limpo para fazer caminhada. E aqui eu coloquei o lixo, né? Menino, não jogue o lixo no chão. Se cada um joga um, a população joga um montão. Menino, não jogue o lixo no chão. O lixo da cidade não cabe na lata. O lixo da cidade causa doenças e mata. Menino, não joga o lixo no chão. O lixo é uma grande poluição do solo, do ar e da água. O lixo junta insetos e outros bichos no solo, no mar e na água. Menino, não jogue o lixo no chão. Aqui é um poeminha, né, onde estaria assim falando para eles, né, que se cada um joga um, a população joga um montão, né? E o lixo da cidade, se não cabe na lata, o lixo da cidade causa doença e mata. Que se nós não mantermos uma cidade limpa, pode atrair as doenças e também até matar. E que o lixo também ele junta inseto, né, e outros bichos mais, e ele no solo, no ar e na água onde assim ele traz assim, vem com o lixo é uma grande poluição, né, do solo, do ar e da água, e que se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos estar poluindo o nosso solo, o nosso ar e a nossa água que vem lá para nossa casa. Por isso é muito importante estar assim falando assim sempre para as crianças, né, como cuidar do ambiente, de que forma cuidar, o porquê cuidar do ambiente, porque se não se falar, se omitir, né, se ver, e se eles começarem a ver aonde eles forem, se estiverem jogando lixo, para eles terem cuidado, para eles terem a atenção de sempre estar atento, né, sobre a importância do ambiente bem cuidado e limpo. E aqui, né, eu coloquei assim uma imagem aonde assim, estaria assim, levando para a sala também, falando para eles, né, o papel, né, mais ou menos, né, de 3 a 6 meses, né, o pano de 6 meses a 1 ano, o filtro do cigarro, né, até 5 anos, né, o chiclete 5 anos, a madeira pintada 13 anos, né, e depois ali o nylon mais de 30 anos, o plástico mais de 100 anos, o metal mais de 100 anos, a borracha tem intermédio assim, tempo indeterminado, o vidro 1 milhão de anos. Olha a importância, né, de nós estarmos assim adquirindo coisas que são recicláveis, né? Então assim, essa seria uma imagem assim que eu estaria assim levando para a sala, né, para que eles estivessem assim, estaria distribuindo uma para cada, para que eles colassem no caderno, levassem para casa, estivessem assim conscientizando mesmo, né, a família, os vizinhos, os amigos, né, a importância, né, do cuidado, né, com o ambiente. E eu acho assim que é interessante estar passando isso para as crianças, que nós, professores, não devemos deixar de passar essas informações, porque hoje a população a cada dia cresce mais, as pessoas estão cada vez mais buscando facilidade, com isso às vezes acabam assim adquirindo, né, coisas, né, alimentos em embalagens que estão a cada vez mais, né, poluindo o meio ambiente, e por conta assim também das cidades está cada vez mais sendo ampliada, as árvores, né, estão assim a cada vez mais sendo destruída. As pessoas hoje estão assim preocupadas em construir e não estão assim se preocupando, né, com o nosso verde, né, com o nosso ambiente, que o ambiente assim puro, né, um ar puro, ele é bem mais assim saudável para a nossa vida. E aqui também é uma imagem
Chico Bento, aonde ele está aqui, né, cuidando, né, de uma planta. E estaria também assim mostrando para as crianças, levando e falando para eles que eles também são capazes, mesmo crianças, são capazes de plantar uma árvore, de cuidar dela, porque quando essa árvore crescer, essa árvore pode ser de importância para eles, de importância para o lar, a importância de cuidar da escola. E assim, essa seria assim a minha aula, né, da disciplina de ciência. Espero ter alcançado e ter passado o objetivo, né, que era que fosse alcançado, que foi falar sobre a higiene, sobre o ambiente. E seria assim, essas seriam as atividades que eu levaria para a sala. E espero ter conseguido assim passar com uma clareza sobre essa atividade. E muito obrigada.